Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, haviam muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo num precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida em Deus, querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, uma santa e abençoada Quaresma. O Evangelho de hoje, ele, de forma muito didática, ele vem, mais uma vez, nos engrandecer. Vem como colocar mais uma pedra, mais um tijolo, a nossa formação rumo a Deus. Porque Jesus, ele vai chamar a atenção do nosso coração para que nós não nos apeguemos aos nossos resultados. E aqui, pensando na perspectiva de quem trabalha para Deus. Quando você se coloca, quando você se entrega a servir ao Senhor por meio da sua vida, independente do que Ele veio a te pedir, mas você se dispõe a se entregar a Ele. Mas cada um de nós tem que ter muito claro no seu coração que essa entrega, esse trabalho, esse serviço, ele deve ser feito de forma gratuita, de forma confiante, que nós confiamos a nossa vida, a missão que Deus nos revelou a Ele, e de forma extremamente humilde, no sentido não queremos colher nenhum tipo de benefício com esse trabalho. O benefício deve ser única e exclusivamente salvar almas. E, interessante, não nos cabe quais serão essas almas. Por isso, é importante a gente saber que muitas vezes você não consegue influenciar quem está do seu lado, quem cresceu contigo, quem te conhece. Muitas vezes nós vamos ouvir, mas fulano de tal está falando isso? Mas eu conheço Lucas desde criança. Como que ele
está falando agora de Deus? Por que eu irei escutá-lo? E esse tipo de coisa, se ocorrer, não deve nos machucar, de forma alguma. Deve nos dar um motivo maior de rezar a Deus, entregar a Ele a nossa missão, entregar a Ele os nossos próximos, sim, com certeza, aqueles que nos são caros, mas não se apegar a isso. Porque perceba, quando você entrega para Deus, você confia que Deus poderá utilizar de você, da sua vida, ou de outro. Porque o trabalho de Deus, ele ocorre a todo momento, o Espírito sopra onde ele quer. Então, muitas vezes, não vai ser por meio de você, mas você confia a Deus e continua rezando, continua fazendo o seu trabalho, continua se dedicando a Deus. Muitas vezes, o fato de se abrir, falar, pregar, igual Cristo, né, na sinagoga, muitas vezes é motivo de que as pessoas vão querer te afastar. Opa, sai para lá. Vem cá, nós vamos aqui armar uma situação e a gente vai te jogar no precipício. Não entremos nesses jogos, mas confiemos sempre em Deus. E vamos nos dedicando a ter um ouvido mais sensível à palavra dele, para que a gente possa ouvir e executar aquilo que ele deseja, mesmo que isso venha de encontro à nossa vontade. Um exemplo muito claro é que nós também não podemos, de forma alguma, por meio da nossa palavra, por meio, às vezes, de uma palavra dura, indevida naquele momento, afastar as pessoas que nos são próximas de Deus. Exemplo: ah, fulano, continua fazendo isso aí que você vai para o quinto dos infernos. Percebam a falta de juízo nossa mesmo ao falar uma coisa dessa. Esse é o tipo de coisa que a gente não deve, nem de brincadeira, falar e falar para ninguém. Nem se você tiver um inimigo, se eu tiver um inimigo, não fale isso. Porque, por mais que você não goste de alguém, mas aí o convite de Deus para essa situação é perdoar e orar, não maldizer. Nosso coração tem que estar sempre aberto a transmitir Deus a todo momento e a pedir a Deus que Ele salve a todos, que Ele tenha misericórdia de todos, inclusive de nós. Outra coisa que a gente não pode fazer também é, nós estamos aí num caminho, muitas vezes nós tivemos nosso encontro com Cristo e a pessoa que está do nosso lado, a gente queria tanto que ela também estivesse, mas não cabe a nós. O que cabe a nós é continuar no caminho. E muitas vezes esse caminho, ele serve de exemplo para outra pessoa. Cabe a nós rezarmos a Deus para que Ele suscite que alguém apareça na história daquela pessoa por ti amada. E se você não consegue, você tem a humildade de entregar isso a Deus para que Ele dê o jeito dele de alcançar aquela pessoa. Mas não fique insistindo se você não tiver abertura para isso. Respeite, em especial quem está junto a você, quem está do seu lado, quem é muito querido e amado por ti. É fundamental nós cultivarmos e vivermos o amor de Deus. E lembremos sempre que o amor de Deus, a primeira característica é que ele respeita cada um de nós. Respeita tanto ao ponto de nunca deixar de amar, mas permitir que a pessoa diga seu sim ou seu não para ele, que ama e que é o amor. Então confie a Deus, aquilo que eu não consigo fazer, mesmo que doa em mim,
Porque é uma pessoa, por mim, muito querida e muito amada. Mas aí é que está. Nosso trabalho tem que ter a confiança em Deus. Então, nessa palavra, o que nós precisamos trazer ao nosso coração é duas coisas. Nunca desespere. Se você não tem o resultado que você queria, se você não está sendo tanto instrumento de conversão para aqueles que você queria, não desespere. Deus irá providenciar alguém que o faça. Não necessariamente será você. E a outra coisa é coragem. Coragem em ser fiel, em continuar seguindo. A palavra diz, Jesus passando pelo meio deles continuou o seu caminho. Coragem, continue o seu caminho. Se ofereça a outras pessoas, se ofereça ao estrangeiro. Mas ofereça a sua vida a Deus. Não se preocupe com quem você irá alcançar. Isso é trabalho de Deus. Ele utiliza do seu pouco para chegar a muitos ou a poucos. Mas o importante é, dedique o seu tudo, mesmo que pouco, a Deus e deixe que Ele trabalhe com isso. Querido Jesus, nós queremos te agradecer nesse dia, porque o Senhor vai revelando a cada liturgia, a cada evangelho, algo novo ao nosso coração. Algo que nos impulsiona, como o Senhor, continuar caminhando, porque o nosso caminho é até Ti. Então nós precisamos continuar caminhando. Para isso, querido Jesus, nos dê a graça de nunca nos afastarmos de Ti, de estarmos sempre contigo, para permanecermos com o Senhor. E nos dá um coração íntimo de Ti, capaz de Te ouvir, capaz de discernir que é o Senhor, capaz de Te amar profundamente. Muito obrigado, Jesus. Amém.